Amanhã, né, no caso, a gente também vai ter um evento aqui na nossa cidade para discutir esse assunto. E hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. João, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural de Caicó. É com prazer que volto a falar dos microfones da Rádio Rural. Com esse tema que é muito rico para a gente da psicologia, né? Que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, qual nós celebramos hoje, né? Um dia histórico de luta, pois a vida das pessoas com sofrimento psíquico é uma vida bastante atravessada por violações de direitos humanos, Marcos Dantas. Por isso que é importante nós relembrarmos desse dia. Ilana, há ainda muita confusão com relação à luta antimanicomial com a reforma psiquiátrica. Existem diferenças de um para outro? Na verdade, o contexto em que surgiu, né, as primeiras movimentações acerca da luta antimanicomial foi num momento assim de redemocratização do Brasil, né? E também se tinha a reforma sanitária, então foi uma coisa que aconteceu assim, junto com outros movimentos que traziam essas pautas dos direitos humanos, né, de se pensar essas pessoas que eram antes tidas como excluídas, não que tenham deixado de acontecer isso, né, depois da luta antimanicomial. Mas a reforma diz respeito mais a esse momento histórico, enquanto a luta antimanicomial é um movimento que a gente traz presente até hoje, né? Essa data do 18 de maio, ela traz o nome da luta antimanicomial para isso, para a gente ter em vista que isso é um movimento que precisa continuar, que nós precisamos continuar lutando e trazendo essa pauta para despertar esse pensamento crítico nas pessoas e rever, né, assim, nossas práticas, a forma que a gente pensa a respeito da pessoa que está com adoecimento mental, que está em sofrimento psíquico. Então, elas são coisas parecidas, mas tem essa diferenciação. Além do que a Ilana já falou, João, o que é que você poderia destacar para reforçar essa diferença da reforma psiquiátrica para a luta antimanicomial? Bem como a companheira Ilana já nos apresentou, né? E aí só a síntese mesmo, complementando o que ela nos traz, né? A luta antimanicomial é mais do que qualquer outra luta, né? E a luta pela dignidade humana, como ela já bem colocou, né? A luta pelos direitos humanos, por uma sociedade sem manicômios, né? Mas por uma sociedade que gera acolhimento ao invés de exclusão, que no fundo do que se trata era os hospícios, né? Esses lugares de encarceramento das pessoas, né? Que eram um espaço de exclusão social, tortura e terror. Então a luta manicomial em síntese é isso, e a reforma psiquiátrica é uma política pública, né? É a resposta do Estado brasileiro a essas tensões do movimento da luta antimanicomial. Um trata de exclusão, né? E o outro trata de inclusão, de políticas públicas. Isso é um movimento, né? A luta manicomial é um movimento organizado por trabalhadores e trabalhadoras, usuários e usuárias, familiares, as universidades, né? Isso é um movimento de luta. E através dessa luta, a gente conseguiu tensionar o Estado brasileiro a criar uma política pública que é a Lei 10.216 de 2001, que é uma lei do Estado brasileiro que ampara tudo aquilo que nós chamamos hoje de Rede de Atenção Psicossocial, que é a RAPS. Agora, qual é a importância, né, da luta antimanicomial no nosso Brasil? Dá para fazer também um paralelo com o nosso estado e também com a cidade de Caicó? Então, no Brasil, como outros países, o movimento da luta antimanicomial, como a Ilana já bem colocou, é um movimento histórico, né? Não é de hoje, é algo novo, que foi um movimento que buscou questionar as maneiras as quais as pessoas que eram tratadas como loucas eram acompanhadas nos serviços no Brasil, né? E esse questionamento ganharam um nome genérico, né? A gente acabou de falar, reforma psiquiátrica, e no Brasil tem esse nome específico que é a luta antimanicomial, que me parece ter muito a ver com a especificidade no Brasil, que é o horror que se encontrou dentro dos hospitais psiquiátricos. Só para vocês terem ideia, Marcos Dantas e ouvintes da Rádio Rural, no Brasil, a falta de higiene, as condições subhumanas, então as pessoas eram encontradas nuas, emagrecidas, adoecidas, sem alimentação adequada, sem lugar para dormir, sem lugar para fazer as necessidades fisiológicas. Ou seja, o manicômio tem essa especificidade de ser esse espaço que não tem regulação jurídica, que não tem pena, que não tem sentença, e as pessoas podem ser enviadas para lá sem serem esquecidas. Como nós temos vários relatos históricos do Brasil, que pessoas que não tiveram oportunidade de expressar, né, o seu sofrimento e foram silenciadas dentro desses espaços. O que você pode destacar com relação a isso, Ilana?
essas pessoas, né, que ficavam nesses espaços, assim, a imagem do manicômio, né, é algo que é tão forte que às vezes as pessoas que não são da área nem se dão conta de que existiu essa reforma, que os manicômios não existem mais, né, da forma como existiam antes da reforma, antes da luta antimanicomial. E as pessoas que eram levadas para esses espaços não eram só as pessoas tidas como doentes mentais, né? Na verdade, todas as pessoas que se queria excluir da sociedade, que estavam de alguma forma incomodando, né? Até presos políticos chegaram a ser internados em manicômios, também se colocavam nesse lugar, né? Assim, de abandono, um lugar de não tratamento, né? Não existia essa dimensão do cuidado, do tratamento, era simplesmente retirar da sociedade e só, né? Se encerrava aí. Não se pensava em reintroduzir aquela pessoa na vida em sociedade, não se pensava em tratar aquele sofrimento que ela estava passando. Existe nos dias atuais ainda alguma semelhança, por exemplo, com manicômios ou não? Ou nós estamos totalmente, digamos assim, foi abolido essa questão de sofrimento, né? No tratamento de pessoas com adoecimento mental? Se fala muito assim uma das figuras mais importantes, né, na luta antimanicomial no Brasil, que é Paulo Amarante. Ele fala que ele queria uma reforma na cultura, não era uma reforma somente nos manicômios, né, nos hospícios, enfim. Que a gente percebe que essas práticas, a lógica manicomial, ela atravessa muito os pensamentos das pessoas até hoje. Então a gente vê que se persiste às vezes muito essa ideia de não visar um tratamento, não visar uma reinserção daquela pessoa na sociedade, sim, às vezes uma medicalização da vida e outras formas de institucionalização, né, que a gente sabe que ainda acontece, ainda existe, né, não com essa nomenclatura, né, manicômio, mas que essa prática continua existindo. Com relação a essa questão, João, por exemplo, qual é o ganho histórico, né, já alcançado pela reforma psiquiátrica brasileira? O que é que nós podemos destacar com relação a isso? Acho que o grande ganho histórico que nós podemos obter e verificar na nossa prática, nas nossas pesquisas, é essa mudança no modelo medicocêntrico, medicamentoso, patologizante da vida, né, do sofrimento psíquico em geral, para o modelo, né, psicossocial. Eu já tive aqui em outros momentos na Rádio Rural e convidava nós, né, refletirmos sobre como é que construímos a nossa personalidade, a nossa subjetividade humana. E naquele momento, e repito aqui agora, né, a nossa subjetividade, nossa forma de pensar, sentir, agir, é construída, né, na nossa relação com o nosso meio social. Então, o sofrimento humano também ele nasce desse seio social. E se ele nasce desse seio social, a cura também é pelo esse meio social. Quando a gente alcança esse modelo psicossocial, a gente não olha só o ser humano como uma doença, né? Então, a gente avança no sentido de olhar esse ser humano na sua integralidade, né? Entender que esse ser humano, ele é o João da padaria, ele é o Marcos Dantas comunicador, ele é o João psicólogo e não é o Marcos Dantas depressivo, o João depressivo, né? Uma pessoa com depressão. Então, esse modelo psicossocial, ele contribuiu para a gente entender a importância, né, de diversidades nessa terapêutica, né? Terapêuticas que envolvem outras práticas para além das práticas que nós encontrávamos nos ambientes manicomiais. Geraldo? João, e Ilana também, evidentemente que a realidade hoje certamente é bem mais diferente, né? E a gente fala que quando falamos em manicômio são locais evidentemente públicos, né? Ou estabelecimentos públicos, mas trazendo para uma realidade de hoje, vocês me corrijam se eu estiver errado, ou existe, por exemplo, situações dessa natureza, de pessoas com as deficiências que estão em espécie de manicômios residenciais, trancados ainda, com medo da sociedade, é por culpa da família, não é por culpa, é intencional, não é, e aí? Sim, existem tanto as pessoas que vivem isso na esfera privada, né, dentro das suas casas, por uma falta de compreensão, às vezes, da família ou da sociedade em aceitar, ou às vezes aquela pessoa não consegue ter um tratamento adequado que permita que ela possa frequentar uma escola, que ela possa frequentar os espaços públicos da sua cidade. E também existem ainda outras formas de institucionalizações, né? Existem instituições religiosas, comunidades terapêuticas, né? Que às vezes funcionam
muito nessa lógica também de retirar aquela pessoa da convivência social, né? Que se pensa num tratamento pela via da medicalização, né? Pela via das intervenções médicas, psicológicas, enfim, e acabam excluindo essa dimensão social que é completamente essencial para o tratamento, né, dessa pessoa, para melhora. Tem um ouvinte aqui, né, o doutor Sérgio, advogado, ele quer contribuir com o nosso debate aqui no nosso programa. Doutor Sérgio, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos, eu gostaria de você pudesse perguntar para os entrevistados o que é que eles sugerem e aconselham para aquelas famílias que estão passando por situações onde tem pessoas com problemas de deficiência mental, agressivos e homicidas, e que com essa falta de manicômio, com o fechamento de vários manicômios, essas pessoas não têm condições de terem um tratamento ambulatorial. Inclusive a própria família se vê ameaçada, né, por condutas reiteradas de violência e até por homicídio mesmo. O que é que eles aconselham hoje? O que é que essa política de não manicômio, qual sugestão que eles aconselham para que essas famílias possam resolver essa situação, já que a cada dia, com a política agora de manicômio, não se está tendo mais vagas nem para as internações compulsórias, porque mesmo requeridas, com o fechamento da maioria, quase totalidade dos manicômios, não se tem o que fazer. E, na verdade, há um desespero para essas famílias. Um abraço ao advogado Sérgio Magalhães, obrigado pela sua participação. E aí, João? Obrigado, Sérgio, pela pergunta, né? Muito pertinente a pergunta do Sérgio, né? Que nos faz refletir. Acho que vai complementa o que a Ilana tem trazido anteriormente, né? Que a luta antimanicomial, ela não é uma luta somente para o fechamento dos manicômios como estrutura, mas é uma luta de mudança de cultura, dessa racionalidade que nós estamos vivendo hoje, do individualismo. O que é o manicômio, a lógica racional do manicômio? É esse processo social que a gente vai individualizando as questões sociais. O problema da fome, o problema do desemprego, o problema da violência, a gente sempre vai levando para esse campo individual, né? A gente vai individualizando. E os processos de sofrimento, e aí o sofrimento psíquico, também nós vamos individualizando. Acabei de pontuar que a subjetividade humana, se nós considerarmos ela uma construção social, a gente constrói a nossa forma de pensar, sentir e agir na sociedade, o processo de superação do sofrimento é também social. E nós temos umas marcas importantes, Sérgio, no Brasil, e aí são marcas conquistadas justamente contrárias a essa lógica manicomial, né? Essa lógica individualista, que são as conquistas da rede de atenção psicossocial. Porque uma pessoa em sofrimento, a lógica não é individual, né? Não é que essa família sozinha tem que se virar, porque é o discurso hoje, né? Essa família tem que se virar para procurar tirar dinheiro de onde não tem, para poder pagar esse tratamento. Nós temos o Sistema Único de Saúde, subfinanciado, e nós temos uma RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. Dentro da RAPS nós temos emergências psiquiátricas em hospitais gerais, nós temos leitos psiquiátricos em hospitais gerais, ambulatório de saúde mental, centros de atenção psicossocial. E aqui podemos pontuar o CAPS-AD, o CAPS-2, CAPS-3, nós temos oficinas de capacitação, nós temos residências terapêuticas, nós temos a expansão das redes de serviços extra-hospitalares, programas de volta para casa, serviços residenciais terapêuticos, reestruturação da área hospitalar psiquiátrica, incorporação da saúde mental na atenção básica. Então, são conquistas desse movimento coletivo, que é o movimento da luta antimanicomial. Agora, contudo, porém, entretanto, nós podemos questionar como é que está sendo implementado esse serviço dentro do nosso município. E tudo isso que você falou funciona realmente? É isso que eu estou colocando a reflexão. Porque a questão não é individual, como o Sérgio está colocando na sua pergunta, e já traz a semente da resposta. Não é a família sozinha que tem que correr atrás desse acompanhamento, né? A luta antimanicomial, ela nos sugere uma mudança de cultura, entendemos que se o outro sofre, eu sofro com ele. É uma mudança mesmo de racionalidade, dessa perspectiva individualista para uma perspectiva coletiva. E nós que nós temos encontrado hoje é a não implementação dessas conquistas, justamente para o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Nós temos verificado que a cultura ainda é manicomial,
né, a violência, o silenciamento, a perseguição, é que nós vivemos na sociedade. O manicômio não é só as paredes do hospital psiquiátrico. O manicômio, muitas vezes, ele perpassa dentro da nossa casa, dentro das nossas relações de trabalho, dentro das nossas relações, né, sociais. Então, e especificamente para as famílias que estão, né, hoje passando por essa situação, nós temos que entender que essas famílias precisam de amparo. E amparo dentro do Estado, né, brasileiro, ele precisa de amparo de políticas públicas. E quais os amparos que essas famílias estão tendo hoje? O se vira sozinha, né, procura dar um jeito. E como as famílias não conseguem responder essa questão que é complexa, porque o manicômio também é isso. O manicômio é a gente tentar resolver os problemas complexos com respostas simples. A gente está falando da violência semana passada das escolas, lembra? Então, problemas complexos não se resolvem com respostas simples. E aí as famílias não conseguem ser acompanhadas, e aí o que se busca no momento de angústia, de ver o seu familiar naquela situação, é retomar as práticas anteriores. Então, é o isolamento, é colocar esse familiar dentro hoje. Como a RAPS está desconfigurada, a gente não tem o CAPS fazendo aquilo que deveria fazer, a RAPS como um todo, né? Nós chamamos, quem trabalha na saúde, a rede está furada, né? A gente não tem articulação da rede, e a gente vai transformando esse sofrimento psíquico em uma mercadoria. Então eu preciso pagar para poder ser curado, e nós temos aí o avanço e relatórios apontando o avanço das comunidades terapêuticas, né? Onde não há fiscalização, onde há uma prática, né, encontrada dessas práticas manicomiais dentro dessas comunidades terapêuticas, né, que são instituições filantrópicas, instituições que cada vez mais têm crescido no nosso país, ou seja, o dinheiro que deveria estar investido na RAPS, hoje nós temos encontrado dentro dessas comunidades terapêuticas. Tem uma pergunta aqui do ouvinte que diz o seguinte: qual a forma de tratamento das pessoas que têm transtornos mais severos, tipo psicopatia, ou que entram em surto frequente? A forma de tratamento, né, que esse sujeito, né, ele seja atendido por uma equipe multiprofissional, que ele possa frequentar um CAPS, né, onde ele vai poder ter consulta com vários tipos de profissionais. Ele vai poder ter consulta com psicólogo, vai poder ter visto essa questão social também da vida dele, com psiquiatra, questões fisiológicas também, né, que a gente sabe que não é porque uma pessoa está passando por um momento de crise, um momento de surto, que ela também não tem a dimensão fisiológica. Então, essa pessoa ela precisa ser tratada como um todo e, como o João bem colocou, né, se a rede funcionasse da forma como deveria, né, ela conseguiria encontrar tudo isso num serviço do CAPS. Né? Quando fosse necessário fazer um encaminhamento, né, para outros serviços, para outros profissionais, então seria através da rede. Aqui em Caicó nós temos o CAPS 3, temos o CAPS AD. Acho que só de CAPS só tem esses CAPS dois. Nós temos esses dois, e o que a gente verifica através de intervenções das universidades, ainda há um desafio, né, da aplicação daquilo que nós acreditamos, do papel do CAPS na cidade de Caicó ainda, porque é uma questão, como falei, cultural, e lembrar que cultura não é algo estático, algo que a gente pode transformar. Agora, é claro que a gente sabe que existe o perfeito, o ideal, existe o possível, né? Por exemplo, há uma forte discussão, não sei se isso vocês discutem nos ambientes onde vocês frequentam, né? Por exemplo, de que as pessoas têm adoecido muito nos últimos anos, né? E geralmente as pessoas recorrem, por exemplo, o quê? A porta de entrada da saúde básica são as UBSs, né? Por que não psicólogos, psiquiatras, né, nas UBSs, né? A gente sabe que hoje aqui em Caicó, se estiver equivocado, me corrija, pelo amor de Deus, o serviço especializado é o CAPS, né? Mas não é tão fácil chegar ao CAPS, né? Pode até ser, as pessoas podem até não ter conhecimento como chegar, mas geralmente a gente procura mais a UBS. Seria possível, seria sonhar demais ter psicólogos e psiquiatras nas UBSs de Caicó ou nos municípios que nos escutam nesse momento? Ou eu estou fazendo aqui um discurso de utopia? Enfim, queria a opinião de vocês. Eu cheguei a Caicó, não sou de Caicó, cheguei a Caicó por meio de uma pós-graduação aqui na Escola de Ciências Médicas, a Multicamp, e eu fui residente, né, na atenção básica. E se nós rememorarmos a recente história brasileira, nós tínhamos o NASF, que era o Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde das Famílias, né? E nesse NASF, Marcos Dantas, existia a tipificação de alguns profissionais para compor essa equipe. Nós tínhamos
nessa equipe, nós tínhamos psicólogos, nós tínhamos também a possibilidade de ter psiquiatras e outras especialidades da medicina, nós tínhamos também nutricionista, farmacêutico, enfim, outros profissionais nas categorias multiprofissionais. E aí, reitero, né? A saúde mental, ela é uma questão coletiva. A saúde mental é uma questão cultural, a saúde mental é uma questão política, a saúde mental é uma questão técnica e a saúde mental é uma questão coletiva, né? Social. E aí, se nós não superarmos esse estigma, né? Porque é a grande questão, né? Do estigma que nós temos para as pessoas que sofrem, né? Por problemas, né? De saúde mental, nós recairemos nessa lógica individual, né? Essa lógica ambulatorial, essa lógica medicalizante, essa lógica patologizante da vida. E aí, para explicar às pessoas o que é isso que eu estou falando, né? É as pessoas hoje que estão hoje desempregadas, Marcos Dantas. Né? Hoje no Brasil nós temos um índice de emprego elevado, a gente não sei se temos dados aqui de Caicó, de desemprego na cidade de Caicó, mas o desemprego era um determinante fundante para adoecimento de saúde. Uma pessoa que não tem emprego, não tem renda, e se essa pessoa viver de aluguel, como é que ela vai pagar esse aluguel? Como é que ela vai botar comida no prato se tiver filhos e ela para ela mesma? E aí, essa condição social concreta, né? Ela é uma condição de vulnerabilidade social que também gera o sofrimento psíquico, né? E aí, como é que a gente supera isso na perspectiva individual? Dizer que ela precisa ter força de vontade, que ela precisa, sei lá, não reclamar da vida, só depende dela, pensar positivamente, né? Uma questão totalmente... Isso são frases de efeito que até ajudam, mas não resolve, né? Não resolve, né? Isso é falta de Deus, né? Aquilo que eu falei há pouco tempo, né? A gente buscar respostas prontas, simples para problemas complexos, né? Ilana, e já que você também atua diretamente aí na 10ª DIREC, queria ver como é que está essa questão da ajuda psicológica nas escolas, né? A gente se depara aí com crianças cada vez mais tecnológicas, né? As pessoas, e a gente sabe que infelizmente não são todos os casos, mas o uso do celular vai prejudicando o rendimento da criança na escola, né? Hoje as crianças não se comunicam mais, né? Não querem mais interagir com os pais, o tempo todo no WhatsApp, no celular. A gente tem relatos de crianças que, quando o pai, por exemplo, ameaça retirar o celular, se mutila, se corta. Isso é preocupante realmente? Isso é uma realidade que as pessoas não conhecem? Isso é bem sintomático, na verdade, né? Não é somente o uso do celular, né? Essa dependência, muitas vezes, mas às vezes é algo sintomático de um contexto bem mais amplo. Nas escolas, né? Eu estou há pouco tempo na 10ª DIREC. Antes disso, não tinha nenhum psicólogo na equipe, né? E também a gente não tem psicólogos nas escolas das redes estaduais e municipais. Né? Em algumas escolas particulares a gente tem um profissional que vai estar com esse olhar voltado para a subjetividade, né? Não só dos alunos, como também dos professores, da equipe gestora, né? E a gente vê essas e muitas outras demandas que são bem sintomáticas assim, dessa situação de desamparo assim, de políticas públicas de forma geral. Né? A gente percebe situações de crianças que estão voltando aí desse período de aulas remotas, né, que estão com dificuldade de manter a atenção na aula, que os professores percebem que estão num lugar de muito desinteresse, de apatia, e tudo isso é reflexo de um adoecimento mental, às vezes de uma ansiedade que está elevada, de problemas em casa, enfim. O sofrimento mental, não é algo que é vivenciado isolado, né, na vida da pessoa. Ele sempre está contextualizado e sempre tem muitos fatores, né, que estão envolvidos ali naquela situação. Então, realmente acontece muito essa queixa. Outras queixas também relacionadas ao uso de tecnologias, né, o cyberbullying, a gente sabe que acontece muito. E às vezes até fica difícil da escola intervir, porque é algo que acontece... apesar de acontecer com pessoas da comunidade escolar, às vezes ele acontece em um espaço fora do horário escolar, né? Acontece no mundo virtual. Então, é realmente um desafio se pensar possibilidades, né? De atuar em cima disso. É aí onde entra o papel da família, também na luta antimanicomial? Também, com certeza. A família tem um papel fundamental porque um grande fator de vulnerabilidade psicológica é a falta de uma rede de apoio. E a família é também essa rede de apoio, né? Não só
A escola também pode servir de rede de apoio, mas a família, é fundamental que a família tenha esse olhar mais cuidadoso, mais atencioso. Ok, então, quero aqui agradecer a participação de vocês, né? Hoje nós teremos um dia todo de atividade, não é isso, João? Aqui em Caicó? Exatamente. Hoje nós temos momentos no hospital regional e nós recebemos aqui a programação. Essa programação é para amanhã, de 19, isso mesmo. Nós vamos ter uma plenária luta antimanicomial. Queremos convidar a população de Caicó para se fazer presente, lembrar que a pauta da saúde mental, ela precisa ser uma pauta da sociedade, né? Não só das pessoas que estão nesse momento em sofrimento psíquico grave. Se a gente for para pensar em sofrimento psíquico, todos nós sofremos, de certa medida, algum sofrimento psíquico. Nós precisamos superar essa questão do estigma sobre o louco, sobre o doido, né? Entender que qualquer pessoa que está nos ouvindo, eu mesmo que estou aqui falando, nós podemos, a qualquer momento, né? Passar por uma situação como essa, e nós precisamos garantir os espaços que possam cuidar da gente, né? E aí por isso que é um convite especial, né? Então eu falo isso porque muitas vezes as pessoas não querem participar por causa do estigma. Eu não vou não porque eu sou doido, eu vou não para não me expor socialmente, porque nós temos esse estigma social, né? Essa discriminação. Então todos aqueles e aquelas que se sentem, né, tocadas por essas nossas falas, né, entendem a importância desse tema, sintam-se convidados amanhã, né, a participarem dessa plenária da luta antimanicomial que está sendo organizada pelo o Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Caicó, as universidades, o Serviço de Saúde Mental, os hospitais, os conselhos de classe, os sindicatos, associações, os órgãos públicos da educação, assistência social e saúde, a rede de proteção a crianças e adolescentes. Então sintam-se convidados para estar amanhã, dia 19, né, que vai começar a programação às 8 horas da manhã, com a abertura da apresentação cultural, através dos usuários dos serviços da rede de atenção psicossocial aqui de Caicó. 8h30 nós teremos um resgate histórico da luta antimanicomial com o professor Lucian Medeiros de Azevedo, que é professor da UERN, e Francisco da Chagas Silva, e o educador social Maguila. Às 9h10 nós teremos a apresentação da rede de atenção psicossocial do Seridó. A gente, é importante a população estar presente para a gente verificar como é que está essa rede, como é que nós podemos coletivamente, né, fortalecê-la. Então vai ter o José Éder, que é articulador regional de saúde mental aqui da 4ª Região de Saúde. E, enfim, vai ter um café da manhã e depois vai ter um grupo social, um grupo de às 11h30, vai ter uma criação de uma agenda, Marcos Dantas. Uma agenda permanente para a gente não só debater esse tema no 18 de maio, mas que seja uma agenda perene, porque, como eu falei há pouco tempo, problemas complexos se resolvem com também resolutividade complexa, não por questões de simplicidade. Ok, então, obrigado. Obrigado, Ilana. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, queria só falar um pouquinho mais sobre essa programação, assim, frisar que vão ter momentos muito importantes. A gente vai ter esse momento do resgate histórico, que vai falar sobre como é que foi todo esse processo, né, da luta antimanicomial no Brasil, né, na nossa realidade. E vai ter essa apresentação da RAPS, quando a gente fala sobre os serviços, né? A gente está falando da RAPS, o CAPS, enfim, todos os serviços que João falou. E a gente vai ter essa apresentação sobre como é que funciona a RAPS aqui no Seridó. Então, é muito importante que a população saiba, que a população se aproprie dessas informações para que saiba qual serviço eu devo recorrer, né? Como é que eu devo me localizar aqui na região em que eu moro. E esse momento final que a gente vai criar essa agenda, quando nos reunimos para planejar esse evento do Dia da Luta Antimanicomial, a gente percebeu, né, tinham ali representantes de várias instituições de Caicó. E aí, com todo mundo falando, a gente percebeu o quanto precisamos desses espaços para discutir essas questões da nossa realidade aqui de Caicó. Então, ao final desse dia riquíssimo de muita informação, de muito conhecimento para todos nós, nós vamos criar essa agenda para outros momentos, para a gente continuar discutindo isso, porque a saúde mental ela não pode ficar reduzida a uma data, né? Ao 18 de maio, ao Setembro Amarelo, a gente precisa discutir isso o ano inteiro. Então, é muito importante que quem puder participar vá, né? A gente vai começar às 8 horas e vai ser lá no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares de Caicó. No caso, amanhã, né? Isso, amanhã, a partir das 8 horas. Ok, então, nós conversamos aqui no nosso programa com os psicólogos João Costa e a Ilana Barros, né, falando sobre o Dia da Luta Antimanicomial. São 7h11.
confirmando 7h11, antes de aqui para o intervalo comercial, dizer que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, anunciou na última terça-feira a redução nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. Os novos preços valem desde ontem, quarta. Então, você cobre do dono do posto de combustível que você vai abastecer a redução, porque quando é um aumento, um reajuste, meu amigo, a turma nem dorme. Elas mudam o preço, mudam lá as plaquinhas na madrugada. Né, Geraldinho? Agora, quando é uma redução, meu Deus do céu. Petrobras anunciou terça-feira a redução. Aí sabe o que é que vão... desculpa, não é porque a gente está ainda praticando o preço da compra antiga. Mas quando reajusta, eles não dizem isso. Né? Então, cobra aí do posto de combustível. Peraí, meu amigo. A Petrobras anunciou aí uma redução. Gasolina, redução de 40 centavos por litro. O diesel A, redução de 44 centavos por litro. E o gás de cozinha, redução de R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. Né? Com essa redução, segundo a Petrobras, o preço do botijão de gás para o consumidor final pode cair abaixo dos R$100. Eu vi aqui nas redes sociais que já tem posto em Natal vendendo a gasosa a R$ 4,84. Eu lhe confesso que eu vim hoje rápido para cá, não me deparei, não vi as plaquinhas dos postos de Caicó. Mas você já se deparou? Pois eu vi e ainda tem posto aí com 5,79, 5,80. Inclusive, Marcos, o ministro de Minas e Energias, o Alexandre Silveira, disse ontem que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, vai fiscalizar os postos de combustíveis. Eu não sei como é que ele vai fiscalizar os postos do Brasil todinho, mas era bom que fiscalizasse através do Procon aí e vir na bomba olhar lá como é que está o preço. Porque é um absurdo. Quando aumenta o preço, a rapidez, é uma agilidade, né? Para poder passar para a bomba, mas quando reduz é uma demora, né? É um processo, espera 2 dias que a Petrobras anunciou até agora, se não vê aqui em Caicó ainda essa redução repassada para o consumidor, né? Antes de aqui para o intervalo comercial, lembrar que no próximo dia 20, sábado, está chegando o dia, baile dos 60 anos da Rádio Rural, na ABB, com Banda Feras, né? E Max Estrelar. Se você não garantiu a sua mesa, se corra, porque daqui a pouco você vamos esgotar aí as mesas, viu? Então você vai garantir a sua mesa por R$200 para 4 pessoas, uma mesa com 4 cadeiras por R$200, né? Ou então você vai adquirir a sua sem avulsa por apenas R$60. Onde é que você vai reservar a sua mesa ou comprar a sua sem avulsa? Aqui na recepção da Rádio Rural. Você vem aqui, vê o mapa lá, escolhe o local da sua mesa. Ou quer levar uma turma aí de eu e mais 3 amigos, ou eu e mais 3 familiares. É melhor você reservar a mesa, né? Mas você vai sozinho, você pode comprar a sua sem avulsa, viu? Sábado, dia 22 horas, nós teremos aí Banda Feras, né? E Max Estrelar, inclusive João Costa já disse aqui que gosta muito desse estilo musical dos anos 60. Vai ter até, viu, João e Ilana lá, prêmio e premiação para quem for melhor fantasiado, viu? Com roupa e a caráter aí. Então, próximo sábado, 22 horas, na ABB, Banda Feras, Max Estrelar, garanta a sua senha, R$60, garanta a sua mesa para 4 pessoas por apenas R$200. Eu volto já com mais informações. Caicó agora conta com a Veteripet, uma clínica veterinária especializada em pequenos animais, com pet shop, atendimento veterinário, bioimagem, ultrassom, exames, internamento e cirurgias. Veteripet, mais saúde e carinho para o seu bichinho. Ligue 3421-1263. Ouça toda sexta-feira o médico veterinário Dr. Robinson Góes no Panorama 95 com dicas de saúde animal. Em maio, sua mãe merece não só um, mas 2 presentes. Na Óticas Mirna, você compra seus óculos de grau completo e ganha de presente outro par de lentes e ainda concorre todo mês a R$2.000 em vale compras. Procure a Óticas Mirna mais